Papo com especialista. Dessa vez a gente trouxe Carol Rodrigues, uma especialista na área de logística internacional e uma simpatia. Nela a gente conversou sobre um pouco sobre logística internacional aérea, a logística brasileira que está faltando e outros assuntos. Aproveita esse vídeo. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com especialista. Dessa vez eu trago Carol Rodrigues, essa pessoa que é especialista na área de comércio exterior, voltada a empresas que fazem o frete internacional e principalmente o frete internacional aéreo, formada na área, pós-graduada na área, uma baita experiência. Seja bem-vinda, Carol. É um prazer ter você no nosso papo com especialista. Obrigada, Thiago. Fico feliz aí de especialista, me tornarei um dia, mas já agradeço o elogio antecipado. Carol, a gente trabalha em conjunto na empresa onde eu trabalho, ela presta serviço para a gente. E o mais legal de tudo é isso. São pessoas que você vai conhecendo nessa área, que você vai agregando. Então, às vezes, alguma pessoa que vende um seguro, que é uma pessoa que tem algum conhecimento a mais. Então, eu acho que toda pessoa que presta um serviço para importador, para exportador, enfim, o que for, tem muito a agregar. Tem muito a agregar. E a Carol, a gente conversando com um certo tempo, eu falei, por que não? Chamar ela para um papo com o especialista, é alguém que manja da área, alguém que está do outro lado da linha. E por que eu falo isso? O outro lado da linha é tão importante para você ter comodidade na hora de você fechar um frete, na hora de você ter um pós-venda. Então, isso é muito importante como importador ou como exportador. E a tua visão, né? A tua visão, Thiago, putz, está errado o documento, está errado o embarque, ou vai demorar, sei lá, 10, 15 dias para chegar a carga. Isso é muito bom, porque tudo que é escondido, tudo que não é mostrado, atravanca o progresso, atravanca o processo, né? Então, eu penso que é mais ou menos dessa forma. Você é muito clara conosco como cliente, digamos assim, né? E tem que ser claro, né, Carol? Senão isso lá na frente vai te trazer problemas. E ninguém quer problema nas nossas costas, digamos assim, né? É verdade, é isso mesmo. Eu concordo, eu acho que a gente precisa trabalhar com transparência, como você bem comentou, somos aí colegas de profissão, trabalhamos na intenção de unir o mundo, né, de diminuir as distâncias aí entre o globo. E a transparência, eu acredito que ela vai caber em qualquer situação, em qualquer profissão, seja qual for que você vai seguir, e também para a pessoa conhecer um pouco do processo, né? Então, a gente está falando aqui basicamente de uma maneira simplista de processo de importação e exportação, mas a gente sabe que toda empresa que atua nessa divisão, ela é muito mais complexa. Ela vai eventualmente importar para fornecer no mercado interno, eventualmente ela faz exportações e acaba desenvolvendo outros negócios com empresas de outros países. Então, eu entendo sim que a clareza significa até te trazer um pouco para dentro do processo e te permitir conhecer um pouco mais, né? Todo profissional da área de comércio exterior e de logística, ele sabe que todo o processo é sempre mais complexo do que parece. Eu acho que participar é sempre muito importante. E é interessante linkar uma coisa na outra, né, Carol? Porque, por exemplo, eu vejo você como uma profissional extremamente capacitada, tem aquela questão de, sabe, colocar o que está acontecendo. Qual que é o seu maior desafio em conquistar o cliente? O que você acha que é aquele ponto que você fala, putz, consegui essa carteira, consegui esse cliente? Qual que é aquele feeling que você tem para conquistar o cliente? Não é, obviamente, agradando ele, porque isso não existe mais, esse negócio, não, vamos sair para almoçar, ou não existe mais isso. Mas qual que é o feeling que você tem para conquistar o cliente? Porque isso eu acho que é o ponto mais difícil no comércio exterior, conquistar
o cliente, né? E o próprio pós-venda depois. É verdade. Eu acredito que existem diversas maneiras, cada cliente tem um perfil, uma necessidade, mas eu acredito que o ponto inicial é buscar conhecer mais sobre o negócio do cliente. Primeiro, porque se você mostra interesse, ele se sente grato pelo interesse, e eu de fato acredito que é importante conhecer, porque senão, como você mesmo comentou, a gente trabalha junto, então se eu não entendo do teu negócio, se eu não sei exatamente quais são as necessidades da tua empresa, fica difícil, de repente, oferecer algumas soluções. Então, eu acredito que conquistar o cliente vai além, eu preciso conhecer, entender detalhes e conhecer é me aprofundar. Então, eu acho que o primeiro ponto é buscar entender o negócio do cliente. Uma vez que eu entendo da logística, ou busco entender pelo menos, o ponto inicial é entender qual é a necessidade, qual é o ramo de atuação, qual é a divisão de indústria onde esse cliente atua, entender quais são as necessidades, os pain points, e aí a partir disso a gente vai desenvolvendo. Isso por si só, quando você consegue buscar e se aprofundar no negócio, por si só já cria o rapport, né? Essa palavra é curiosa, mas desenvolve a empatia, já faz com que eu estabeleça uma conexão um pouco mais próxima com o cliente, ao mesmo tempo ele vai percebendo o meu interesse, a minha disponibilidade em conhecer, né, mais sobre os negócios dele, e assim eu vou entendendo, vou identificando quais são as soluções dentro da cadeia logística que atendem aquele negócio, e aí o bate-papo flui, né? Eu me sinto à vontade, até hoje nunca tive problema, sempre lidei com clientes de todos os tamanhos, clientes grandes e pequenos, e sempre batendo papo, fazendo sugestões, algumas acatadas. Muitas vezes o cliente me mostra que, por alguma razão X, aquela sugestão não pode ser colocada em prática. Mas creio que a resposta inicial, não total, mas o início é conhecer o nicho de mercado e qual é a divisão que o cliente atua. É engraçado porque, assim, a visão que eu tenho, que é a visão do cliente, o que eu me sinto confortável é alguém que não desliga o telefone às 6 da tarde. Por quê? A pessoa que desliga o telefone às 6 da tarde, às vezes, gente, tem carga na China que vai sair amanhã cedo ou hoje de madrugada e não está resolvido. Então, o desligar o telefone às 6 da tarde é terrível, principalmente para a Comex, né, Carol? E o melhor de tudo, eu como cliente, eu sou ansioso e acho que você percebeu um pouco sobre isso também. E o próprio comércio exterior, ele é ansioso por si, né? A gente quer resolução rápida, solução simples, tudo que seja mais fácil, né? E o próprio nome do canal, Comex Fácil, é exatamente isso. Então, é, você conhece, eu tendo essa visão de conhecer quem está me ajudando a prestar serviço, qual a melhor solução, onde achar o melhor gatilho para achar alguma coisa, é espetacular. Então, quando tem esse vínculo prestador de serviço e cliente, é quando a coisa flui, é quando a roda gira normalmente, né? Naquela roda quadrada, digamos assim. Enfim, eu penso mais ou menos dessa forma, é conhecer quem está prestando o serviço também, porque não adianta nada eu chegar para você e falar, Carol, preciso de uma ajuda sua. Sei lá, vamos marcar uma reunião. Antigamente, Thiago, não dá porque eu estou em viagem. Thiago, não dá porque está acontecendo isso. A minha agenda é muito lotada. Gente, eu falo, a pandemia veio para ajudar as coisas. Então, quem diria que eu abriria um canal no YouTube? Quem diria que eu estaria trazendo pessoas para conversar comigo, sendo que antes você tinha que marcar um almoço, um jantar ou qualquer coisa do tipo? E não é todo mundo que pode, né? Os tempos são muito curtos. O que você acha o que a pandemia veio para ajudar no Comex? O que você acha que mudou muito e que vai melhorar ou que vai simplificar as coisas? Eu acho que não só o Comex, eu acredito que a vida, no geral, a gente tem lido, visto muito recentemente a respeito disso, né? Existem algumas afirmações aí a respeito do Brasil que eu concordo bastante, que, claro, não é que a pandemia seja benéfica, é evidente que não, mas do ponto de vista tecnológico, a gente se viu obrigado a avançar. A gente vive num país que a gente fala em desenvolvimento aí há muitos anos, do ponto de vista logístico, a gente é embrião, ainda falta muita coisa. Eu vejo que a pandemia realmente acelerou um pouquinho do acesso. A gente
é muito carente ainda de acesso à tecnologia, mas para aqueles que podem ou que conseguem acompanhar de um modo geral, eu vejo que a pandemia agilizou, sim, o acesso tecnológico, né, de uma maneira não geral, mas aconteceu. E falando de logística principalmente, porque a logística já visa desde sempre estreitar as distâncias. E até tem um ponto interessante aí que você comentou, sobre a questão do desligar o telefone às 18. Tem muita gente que segue isso como uma regra, né? Deu 18, fecha. Tem gente que nunca foi assim. Eu vejo que na logística é difícil, querendo ou não, eu não posso fazer isso, porque, de novo, como você citou, a gente está lidando com países de, sei lá, 15, 20 mil quilômetros de distância, a gente tem fuso horário. Então, muitas vezes, um projeto importante, um negócio fundamental para a empresa vai ser fechado e depende realmente de comunicação com outros países. Então, se você estiver falando com a Europa, dependendo do período do ano, você vai estar 5, 6 horas à frente. Na Ásia, no início da pandemia, eu fiz um call, no mês de abril, eu fiz um call, um sábado, às 2 da tarde, para falar com a Coreia. A Coreia já estava no domingo. Então, quando eu pensava que absurdo eu aqui num call no sábado ensolarado, eu lembrava que a Coreia estava no domingo. Então, assim, são escolhas, existem áreas, depende muito da visão do profissional. Eu, particularmente, penso que a pessoa que se propõe, se dedica ao Comex, à logística internacional, ela não pode ficar muito presa à questão de horários. Claro, existe vida, sim, existem projetos. Você deu um exemplo que parece brincadeira, mas é o exemplo que a gente está vivendo, particularmente eu e você hoje. A gente precisa fechar um negócio com Hong Kong, então a gente sabe que tem horários, né, completamente diferentes para a gente poder finalizar o negócio, fazer o embarque acontecer. Então, é claro, não estou dizendo aqui que um profissional de Comex tem que estar conectado o dia inteiro, 7 dias, né, na semana. Não, não é isso. Depende do papel que você desempenha. Eu, particularmente, não fecho as portas. Eu costumo conversar com os clientes, eles me respeitam. Tem muito cliente que fala comigo no sábado ou no domingo, eu respondo, eles dizem, olha, vou te responder, mas não me responde de volta, deixa para segunda-feira. Então, eu acho que é uma questão de medir mesmo, a pessoa que não se sente confortável e se ela pode se dar ao direito ou ao luxo, né? Não sei a palavra certa, mas conseguir trabalhar durante o horário comercial, ótimo. Eu não trabalho extensamente fora do horário, nem aos finais de semana, não é isso, mas também nunca fechei porta. Já conversei bastante com o cliente às 21 de uma quarta, às 11h40 da noite de uma sexta, e já fiz calls aos finais de semana para falar sobre negócios também. É engraçado, né? Porque quando eu entrei na faculdade, isso há um bom tempo atrás, nossa, gente, já são quase Ele 20 vai. anos, né? Já são quase 20 anos nessa área, já são quase 20 anos trabalhando só com isso. E quando eu entrei na faculdade, eu nunca me esqueço um professor falando o seguinte: vocês estão começando a trabalhar com comércio exterior, seu telefone não vai parar. Vocês não vão poder desligar o telefone. E eu lembro que na época eu falei assim: imagina, você está falando bobagem, você está viajando. Não é verdade, quer dizer, é verdade, ele tem razão. E o mais engraçado, né, que de 20 anos para cá, muita coisa mudou. Eu vejo que eu comecei em despachante, eu sempre dou esse exemplo, que a gente trazia as cargas, né, enfim, e toda a documentação vinha por fax. Vinha ou ia para o nosso despachante em Santos por fax. A última vez que eu vi um fax foi quando eu morei fora, eu estava andando eu morei em Londres, eu estava morando em Londres, eu estava andando na rua, eu vi uma loja de antiquário com fax exatamente igual com aquele que eu trabalhava. E, gente, vamos pensar. Eu comecei a trabalhar em 2006, então faz um certo tempo. E era fax. Hoje em dia um fax está no antiquário. Então, muita coisa mudou. Isso até que eu ia te perguntar, né, Carol? Muita gente deveria ter mudado. Então, tem aquela síndrome horrível de eu sei tudo, não vou me atualizar. O que você acha disso? Dessas pessoas que falam sei tudo, não vou me atualizar. Isso é soberba ou isso é burrice, digamos assim, né? O que você acha sobre isso? Olha, isso é ignorância no sentido de ignorar mesmo a informação, né? Eu acredito que isso está mudando um pouco. Eu penso que o brasileiro ele precisa ainda aprender a ser profissional.
Nessa área onde a gente trabalha, a gente atua muito com pessoas, né, no mundo inteiro, e a gente começa a notar um pouquinho do perfil. Tem o perfil do americano, que é extremamente direto, às vezes ele soa até grosseiro, né? Você manda um e-mail e comenta e pergunta vários detalhes, escreve um texto e ele te responde em 3, 5 palavras. Tem o europeu, que na minha opinião muito particular é muito mais amigável, mas também é muito mais objetivo, direto e profissional. O brasileiro, ele ainda precisa aprender a trabalhar, mas eu acho que a gente já avançou bastante, sabe, Tiago? Eu acho que hoje, não que não existe mais, mas eu percebo muito mais raro as pessoas que acreditam que sabem tudo. A gente tem um acesso aí muito maior à tecnologia, à informação, a internet traz tudo o tempo todo, a gente está consumindo informação, querendo ou não, gostando ou não, estamos aí absorvendo tudo o tempo todo. Então, pelo menos no meu meio, no meu ciclo, assim, eu não vejo muito mais as pessoas serem soberbas ou acreditarem que sabem tudo. E eu percebo que isso não se aplica de novo, não só ao Comex, à logística internacional, mas a todas as profissões. Ao passo que a gente vê que tudo muda o tempo todo, novos conceitos, novas informações chegam, seja para a profissão que for, seja para o setor que for. Então, é realmente, no mínimo, bobo da minha parte, da nossa parte, querer acreditar que a gente sabe tudo. Então, na logística não poderia ser diferente. Como a gente vive esse mundo 24 horas por dia, às vezes eu acabo nem sabendo o que está acontecendo em outros mundos. Mas nesse nosso mundo que a gente vive no dia a dia, a gente sabe que ainda que você se atualize o dia inteiro, tudo muda, porque pode entrar um novo Incoterm, regras, procedimentos seguidos nas negociações comerciais entre as empresas se alteram, formas de pagamento são alteradas o tempo todo, governos, cada um no teu país, trazem legislações, fazem alterações para justamente buscar facilitar e trazer fluidez para os negócios. Então, falando especificamente do nosso negócio, do nosso setor da indústria, é impossível você querer dizer que sabe tudo, não existe, né? Cada legislação, cada país trabalha de uma maneira. Um ótimo exemplo é a instrução normativa aqui no Brasil, né? A Receita Federal Brasileira trabalha com instrução normativa e nos últimos anos eles repaginaram, né, algumas informações justamente na intenção de trazer fluidez para os negócios. Então, é muito soberbo dizer que sabe tudo. É engraçado que você tocou nisso, me veio um papo com um especialista que a gente teve com a Roberta Fogueiral. Roberta, conhecia a Roberta um certo tempo atrás, a gente chegou a trabalhar junto indiretamente, tá? Aí eu vim, a gente conversou sobre Ciscoserve, que ele caiu, enfim, e ela é especialista nessa área. E quando eu perguntei para a Roberta, falei, Roberta, como é que você chegou no comércio exterior? Que você é advogada, como é que você chegou? Ela deu um exemplo bem claro. Ela falou, eu queria trabalhar com o mercado financeiro. Quando eu fui para o mercado financeiro começar a fechar câmbio, essas coisas, me deram uma lista, que é aquela lista bendita, digamos assim, de Incoterms. Ela falou que ela estudava aquilo, ela se debulhava em lágrimas. Era essas palavras da Roberta. E eu entendo isso, porque eu vejo muitos estudantes com a lista de Incoterms ou com o próprio, sei lá, os termos que nós temos em comércio exterior, warehouse, FOB, etc, etc, etc. E o cara sai da faculdade cru. Ele sai totalmente cru. Ah, não, vou mudar o mundo porque é tudo muito fácil. E, gente, é o que eu falo. Quem coloca a gente no eixo, né? Quem faz da gente bons profissionais ou profissionais experimentados é o mercado que a gente trabalha. Então são as experiências que a gente tem. A faculdade brasileira, e isso eu não tiro o mérito, mas a faculdade brasileira é te dar uma base, ponto. O resto é você quebrar a casca do ovo, né? E eu acho que é mais ou menos nesse padrão. O que você pensa mais ou menos sobre isso? Acho que você, como eu, deve pensar muito próximo a isso também, né, Carol? Com certeza, é isso mesmo. Eu acho que, na verdade, se o estudante de comércio exterior for se preocupar e acreditar realmente que ele vai sair completamente preparado, ele vai entrar em parafuso e não vai conseguir segurar a onda, porque é o que a gente acabou de falar. Ainda que você seja formado
Você usou o termo aí, um profissional experimentado, um profissional experiente. Eu, ao longo desses anos todos trabalhando aí na indústria logística, eu tive a sorte e o prazer de trabalhar com muita gente jovem, gente mais velha, mas a verdade é que todos me ensinaram muito. E é curioso, porque eu conheço muita gente extremamente experiente que está no Comex há muitos anos e que está se atualizando junto comigo, ou seja, eu cheguei agora e estou me atualizando junto com pessoas que têm uma bagagem, um conhecimento sobre logística internacional muito grande. Então, é isso, tem que estar sempre antenado e buscando todos os links. Existem diversas plataformas e links que nos ajudam e nos ensinam o tempo todo. E a própria indústria, né, a logística, ela existe para atender todas as indústrias, então isso acaba linkando, vira meio que um mundo só, porque através da logística a gente vai linkar todo tipo de negócio, vai fazer, de repente, usinas, rotores serem movimentados, vai montar indústria, vai participar ativamente do setor automotivo, vai trabalhar movimentando commodities, vai fazer movimentação de artigo de luxo, de partes e peças, enfim, tudo. É impossível imaginar o mundo sem a logística. Então, o tempo todo, todos buscando, né, atualização. Eu lembro que na faculdade eu estudei com feras, monstros enormes, estudei com ex-fiscais da Receita Federal no Porto de Santos, ou seja, um ex-fiscal do maior porto da América Latina, ele tem algum conhecimento. Estudei com um professor incrível também, que na época ele estava à frente de projetos de exportação no Sebrae, e ele falava algo na faculdade que eu trouxe para mim. Hoje, meu sonho, se você me perguntar qual é o teu maior sonho profissional, é botar ferrovia no Brasil. É ter transporte ferroviário no Brasil. Então, assim, tem muito para aprender, muito para crescer. O Brasil é um dos países que, na minha opinião, apesar da gente ter evoluído bastante, é um país que deve muito na questão no setor logístico. A gente realmente trabalha e faz das tripas coração, usando o termo bem popular, porque é muito difícil fazer logística no Brasil, a gente sabe disso. Mas, de novo, a gente volta a dizer, né? Não tem como, mesmo que a gente quisesse, mesmo que a gente se debruce sobre livros e leia o tempo todo, nunca estaremos up to date, porque sempre tem novidades. São indústrias trazendo a iniciativa privada tentando facilitar a comunicação e o transporte entre países, vez ou outra o governo, né, questões governamentais que muitas vezes atrapalham, mas que às vezes eu prefiro pensar que estão buscando facilitar os processos também, mas a realidade é essa. É engraçado, né? Você tocou na ferrovia. Não me cabe na cabeça que a nossa malha ferroviária é muito antiga. Isso não me cabe na cabeça. Porque o que eu imagino? Eu morei na Europa. E você ir de um país a outro, você pega um trem e você está lá. Eu nunca consegui entender por que não existe a ferrovia que liga Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Brasil, Uruguai, Brasil, sei lá, Bolívia. Isso facilitaria de um jeito tão grande o comércio exterior e a logística. Imagina, vou mandar, sei lá, carga de commodity para a Argentina, por exemplo, me vem na cabeça agora. Você não precisaria pegar um navio que vai demorar pra caramba para carregar, porque vai demorar pra caramba para descer, e você vai ter que pegar um navio de rota e etc. Você põe num trem, 2 dias depois você está na Argentina, ótimo, você fechou o negócio, tá tudo certo. Então não me cabe na cabeça essas coisas. Não me cabe na cabeça você não conseguir de Rio a São Paulo sem trem, sabe? Os nossos trens são antigos, as nossas malhas ferroviárias são horríveis, e a gente fala que nem a gente mora em São Paulo, nós estamos em grandes polos, mas e a galera que está no centro-oeste do Brasil que precisa de um transporte, sei lá, para colocar o produto dele lá ou tirar o produto dele de lá? Então a malha ferroviária e a própria logística brasileira tem muito a melhorar. Eu sou dessa mesma ideia que o professor. Colocar trem funcionando aqui no Brasil. E a cabotagem também. Eu dei uma das aulas, últimas aulas que eu dei no canal, era o que era cabotagem e por que não funciona no Brasil. Gente, os estaleiros são velhos, ou não existe navio de cabotagem, então não tem armador aqui, sabe? É muito retrógrado, digamos assim. A gente não foi para frente. Então, eu acho que essa pandemia deu um chute, que um ex-terapeuta meu falava.
até no chute na bunda você vai para frente. Então, essa pandemia deu um chute para a gente se adaptar e ir para frente, né? Eu penso mais ou menos dessa forma também. E, claro, tirando dos grandes polos, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, e colocando nessas cidades menorzinhas que tem tanta capacidade de exportar, importar, enfim, né, Carol? Com certeza, é isso mesmo. Estamos sim, nós somos muito atrasados. Eu não quero aqui entrar numa discussão política, mas eu particularmente penso que a gente depende de iniciativa privada. Eu só acredito na iniciativa privada, até porque às vezes alguns amigos comentam: "Ah, mas você acha que os empresários são bonzinhos?" Não, eles são interesseiros e eles devem ser. Então, se eu sou uma empresária de grande magnitude, eu preciso fazer o meu produto chegar do ponto A a B, eu não posso contar com logística, eu não posso contar com governo, e aquele investimento vai ser benéfico para o meu negócio, eu vou investir, porque eu vou ter retorno. Então, em nenhum momento o empresário é bonzinho ou ele quer o bem da população. Não, ele está fazendo o que o governo, o que o Estado deveria ter feito. A gente tem um ótimo exemplo aqui de transporte doméstico, né? Com essa pandemia, mais uma vez, a gente vê os números aí, sabemos que todas as compras online, de modo geral, cresceram muito, né? O e-commerce está crescendo, não só a exportação dos produtos brasileiros, como aqui dentro. E aí a gente fica aí nas mãos dos Correios. Então, os Correios entram em greve. Quando estão operando, oferecem um serviço, minha opinião particular, sofrível. Quando entram em greve, vejo até mais positivamente, porque aí a chance de empresas que têm uma estrutura um pouquinho mais adequada mostrarem o serviço deles para as empresas que dependem do transporte nacional. Então, como eu te disse, a minha visão é que a gente depende realmente da iniciativa privada para tudo, porque não dá para contar. Essa questão da ferrovia, eu aprendi na escola e revi na faculdade que a gente pode agradecer às montadoras o fato de não existir ferrovia, porque existia lá no início do século uma intenção e um acordo, né? Acho bem pobre essa ideia, mas acredito que aconteceu mesmo, que foi meio que uma propina, um acordo das montadoras com o governo no sentido de não vamos prover transporte para que a gente possa alavancar a venda de veículos. E olha aí, para onde você vai? Como eu comentei contigo, eu moro no centro. Dependendo do horário para onde eu vou, metade do tempo que eu levo dirigindo é só para sair do meu quarteirão, porque você não vai para lugar nenhum de carro. Então, é sofrido, tudo aqui é sofrido, mas eu acredito que isso seja o início, a anunciação de novos tempos, que as pessoas passem a consumir menos, o que não é positivo, né, para o planeta, para o environment, e assim a gente possa ter. E eu espero de verdade que as grandes empresas aí se unam e tragam a famigerada linha ferroviária, até porque ter divergência de bitola é vergonhoso. Não me entra na cabeça essa questão, né? Eu sou da mesma opinião que você. Só um adendo muito rápido. Quando eu morava na Inglaterra, eu precisava muito do correio. Por quê? Eu tinha uma empresa na Inglaterra, então só para o pessoal entender, eu fazia as compras para empresas aqui no Brasil, mandava de cargas de lá. Então as cargas vinham para minha casa, eu analisava tudo e tinha que utilizar ou um correio ou um courier para mandar carga de lá para cá e ser nacionalizada, enfim. Muitas vezes eu usava o correio de lá. Era impressionante a velocidade do correio. Eu colocava, por exemplo, numa quinta-feira, no sábado ele já tinha atravessado o Atlântico. Voltava para atravessar o Atlântico. Eu lembro que eu acompanhava tudo aquilo. Então, Aí chega em Curitiba, aqui no Brasil, e nunca mais sai, não é isso? exato. E assim, eu comecei a estudar o correio em inglês, né? Não que eu vá falar é o melhor do mundo, não. E o que acontece? Ele é meio a meio, é meio metade da rainha, metade da iniciativa privada. Gente, é maravilhoso. Você coloca uma caixa hoje, você está no interior do Nordeste da Inglaterra. Você coloca uma caixinha no correio, amanhã está entregue em qualquer lugar na Inglaterra. Então, assim, óbvio, não vou comparar o tamanho da Inglaterra com o tamanho do Brasil, não tem nem como fazer essa comparação, né? O tamanho da Inglaterra, acho que ele entra perto do tamanho do estado de São Paulo. Mas
a questão é a seguinte, é melhorar aqui. Então, por exemplo, eu entrei numa discussão um tempinho atrás, você falou, eu lembrei. Eu acho que o Correio deveria ser privatizado. Muita gente fala, não, porque ele não é privatizado, porque ele tem muito subsídio e quando for privatizado as empresas vão ganhar mais. Não sei, eu acho que deve ser privatizado para melhorar. Eu sou da opinião que se eu pago 20 hoje e é péssimo, e eu pagar 30 e for ótimo, custo-benefício, 30 para mim está fantástico, né? Então, Saiu mais barato. ele não vai parar em Curitiba e ficar 3, 4, 5 dias lá parado em Curitiba e ponto, né? Então, tem muita coisa que, logisticamente, internamente aqui no Brasil, deve ser melhorado com a própria iniciativa privada também, né? Mas isso é um papo para muita discussão, muita gente briga. Eu não gosto de briga, não. Eu sou simples fato. Melhora, melhora. Então, beleza. Vamos pagar o preço disso. Mudando de assunto, Carol, mas importante também. Qual que foi seu maior desafio para entrar na área? O que você falou? Meu Deus do céu, estou perdendo a mão nisso, isso está escorrendo pelas minhas mãos. Como é que você, qual foi o seu maior desafio? E quando você falou, completei, deu certo, ou eu estou completando, está dando certo, aquele alívio que você falou, não, agora vai, agora estou tranquila, estou sossegada. Qual foi seu maior desafio nessa? Sossegado na logística a gente nunca tá. Por mais que eu esteja esperando uma carga chegar no destino final para respirar, a gente está sempre fazendo a roda girar. Então, enquanto aquela carga está chegando, eu estou apreensiva, aguardando que dê tudo certo até que ela chegue, já tem uma nova carga saindo da origem. Então, nunca existe um suspiro aliviado. Mas eu acredito que o desafio é o mesmo que eu mencionei para você na questão de conhecer o negócio do cliente. Por quê? Quando você trabalha numa área, você se especializa naquela área. Então, o desafio que eu vejo, na verdade, ele é constante, eu ainda não o superei, que é conhecer tudo, ou seja, nunca vou conhecer tudo. Então, além de eu precisar de um know-how, de uma expertise dentro do meu papel, da minha função, de estar sempre me atualizando, entendendo, buscando as melhores soluções logísticas, eu continuo tendo que conhecer o negócio do meu cliente. Hoje eu me sinto um pouco mais confortável, porque, claro, eu vou continuar aprendendo, mas eu sinto que eu já entrei mais ou menos no ritmo de buscar conhecer o negócio. Então, eu já segmentei na minha cabeça a indústria. Então, eu continuo vivendo desafios diários de desenvolver novos clientes, de conhecer o mercado do cliente, mas eu meio que me treinei para saber disso. Foi um desafio maior no início, porque eu pensei, poxa, eu já estou tendo toda essa dificuldade de conhecer modais, aéreo, marítimo, ferroviário, né, transportes aquáticos aí em alguns rios aqui no nosso continente, isso existe em algumas regiões. Então, além de haver toda essa questão de saber que legislação muda o tempo todo, é um processo vivo, eu ainda vi aquela dificuldade grande de ter que entender o negócio do cliente. Então, eu precisava entender sobre setor industrial, setor de healthcare, enfim, tudo que movimenta, que é movimentado através da logística. Dito isso, que é um desafio eterno, sempre vai ser, eu atuo na área comercial dentro do setor logístico. Então, o desafio grande hoje, sempre foi também, eu atuo há mais de 10 anos na área logística e eu estou desses 10 anos há mais de 8 na área comercial. E o desafio que existe também, não superei todos os dias e nesses últimos meses, com o cenário que a gente tem vivido, que tem sido muito difícil, é conquistar o cliente, porque a oferta é muito grande. A oferta de serviços, né, de assessoria logística é muito grande. Então, por mais que a gente seja carente, que a gente precise melhorar e crescer muito nesse aspecto, todo mundo está olhando, quem está dentro do setor, todo mundo está olhando para frente. Então, as empresas estão se aperfeiçoando, elas estão buscando trazer um portfólio mais aberto, mais abrangente de soluções de transporte. Então,
você sabe, existem certos produtos que têm um valor agregado alto, então, eventualmente, essa mercadoria vai seguir pelo transporte aéreo. De repente, commodities, produtos de baixíssimo valor agregado, de quantidade exorbitante, e que segue um schedule aí, segue uma agenda que já está planejado e, portanto, não existe a extrema urgência. A gente sabe que essa mercadoria tende a ser transportada no modal marítimo, para a Europa, né, até o leste europeu, que vai seguir até a Ásia, para algumas regiões. Os Estados Unidos também tem, apesar de que eles fazem muito uso do ground lá, né, do transporte rodoviário, mas tem o ferroviário, assim como a Europa, então tem também essa opção. Então, um dos desafios atuais do meu dia a dia agindo na área comercial é conquistar cliente que está especializado, que tem uma área de Comex estabelecida, tem um time de supply chain, né, de suprimentos, ou algumas empresas colocam essa responsabilidade aí embaixo do guarda-chuva de purchase, né, da área de compras. Então, cada empresa deixa a tua logística na mão de um setor específico. Isso vai depender de muitas variáveis, qual o tamanho da empresa, qual é a divisão da indústria, e seja ela qual for, eu tenho muitos concorrentes. As empresas estão aí crescendo e se aperfeiçoando, então um desafio diário é conseguir conquistar clientes que já estejam aí atuando e trabalhando com um eventual concorrente meu. É engraçado, você falou a quantidade de concorrentes, digamos assim. Outro dia eu abri o LinkedIn, porque alguém me chamou, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui no meu LinkedIn. Eram pessoas oferecendo, eu juro para vocês, se eu fiquei uns 10 minutos respondendo, foi pouco. Porque era, eu tenho uma empresa de logística que faz isso, 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 todo mesmo meio que padrão daquilo. E eu olhava e falava assim, nossa, mas é uma gama tão grande de pessoas trabalhando com isso. Não, porque a gente faz uma logística, aquele, como é que era? Me veio joint venture na cabeça, não tem nada a ver, mas era uma logística just in time. Muitos falavam em logística just in time, você ia ver, não tinha nada a ver com a história. Ele era um nome bonito que ele achou em qualquer lugar. E não é verdade. O just in time nada mais é do que tá pronta a carga, embarcou dia seguinte, chegou dia 2, 3, 4 dias depois, desembarçou e entregou. Bom, isso é o just in time. E não era bem verdade. Então, a quantidade de empresas, de um agente de cargo, etc., é gigantesca. E me assusta o fato de, nossa, isso deve se reproduzir, digamos assim, mais do que coelho, digamos assim, porque é muita gente trabalhando nessa área. Então, assim, você por ter experiência nela, você por ter trabalhado, trabalhar em empresas grandes, como você vê essa visão desse pequenininho que está iniciando hoje, que talvez tropece em um processo e se lasque inteiro? Como você vê essa pessoa que está tentando sair da casca do ovo, que eu falo, e tentando um desafio novo? É vantajoso? É corajoso? Ou o cara está dando um tiro no escuro? Como é que você vê isso, Carol? Ele tem que perseverar. De fato, se ele entrar no mercado sendo muito pequeno e de repente se amedrontar frente a essas gigantes da logística, eventualmente ele desiste. Então, eu acho que ele tem sim que perseverar, ele tem que ir para frente. E a gente vê N exemplos, né, Thiago? Tem empresas pequenas que surgem do nada, a gente vê de tudo. Empresas que são formadas aí por pessoas jovens que saíram do Comex e querem fazer acontecer, às vezes eles vão para frente e dão certo, às vezes acabam quebrando. Já vi empresas formadas por pessoas que se conheceram numa determinada empresa e aí seguiram um caminho fora dessa empresa, criando um novo negócio, contando com a experiência que eles adquiriram, né, nessa empresa passada. Já vi histórias também de empresas pequenas que, conforme crescem, são adquiridas por por grandes empresas. Das últimas 2 empresas que eu atuei, isso aconteceu. Eu soube, isso já havia acontecido quando eu ingressei na empresa, mas coisas semelhantes, ou seja, de repente um negócio que começou pequeno, 1 ou 2 pessoas trabalhando,
a empresa começa a entrar na pegada, começa a girar, começa a formar clientes e tal. E aí, de repente, uma empresa maior que atua na região A e esse pequeno na B, eventualmente essa empresa A vê com interesse a atuação desse pequeno. Então, tem sim que ir para frente, tem que aprender, vai cair bastante, tem que continuar levantando, mas isso vai acontecendo, as empresas vão sendo adquiridas. Hoje a gente tem visto muito aí o bombardeio das empresas de tecnologia, né, das startups. Então, eu vi algumas empresas que foram criadas, que surgiram do nada e de repente foram adquiridas com capital absurdo por investidores estrangeiros. Isso tem acontecido muito, e falando do nosso nicho de mercado aqui, falando de logística internacional. A empresa foi aberta, existe um exemplo muito grande conhecido aí no LinkedIn mesmo, na internet. A empresa foi criada na Argentina, veio para o Brasil, começou a crescer, de repente sofreu um aporte milionário aí de 2 investidores nos Estados Unidos, e a empresa, num período de 1 ano, cresceu, não vou saber mensurar a posição, mas assim, subiu um Everest aí dentro do período de 1 ano. Então, tem que se aventurar sim, tem que crescer. Aquelas que vão e só crescem e sobem, parabéns, fez o seu trabalho direitinho. Aquelas que não e que quebram, levanta de novo e continua. Conforme você vai conhecendo o mercado, você vai se adequando. Às vezes você toma uma decisão, você quer tratar de uma parte da logística. No meio do caminho você vê que você não tem todo o conhecimento ou não é bem aquilo que você quer fazer. Estando dentro desse mercado, você tem mais visibilidade para olhar e entender para onde você quer ir. Então, o pequeno precisa surgir mesmo. A gente atua aqui em São Paulo, sabemos que a logística, né, toma conta do mundo todo, mas você usa um exemplo interessante dos agentes de carga. Se a gente for pensar que aqui no centro, na região central de São Paulo, tem prédios com muitos escritórios de assessoria aduaneira que às vezes operam com 1 ou 2 funcionários, sendo que um é despachante, o outro é conferente de documento, e ele atende diversos clientes numa salinha de escritório menor do que o quarto onde eu estou falando com você agora. Em Santos não é diferente, você sabe disso melhor do que eu. Se a gente rodar poucos quilômetros aqui e a gente for para Campinas, do lado de Viracopos, já tem um outro nicho grande, e a gente só está falando aqui de Santos, São Paulo e Campinas. Você mencionou Porto Alegre, várias outras regiões. A gente sabe que no Sul toda a movimentação acontece ali, né, dos 3 estados do Sul, que também se movimentam para os países vizinhos e, claro, para todo mundo. A gente tem um setor calçadista, não para dar um exemplo específico de todos os produtos que a gente exporta, mas o setor calçadista que está aqui em Franca, no interior de São Paulo, bem como no Sul, né, no Rio Grande do Sul, eles exportam para o mundo inteiro, eles exportam muito. E isso tem de tudo, tem as grandes fabricantes do calçado, que é o exemplo que eu estou usando aqui, e tem todo mundo em volta, tem as gigantes da logística que atendem e operam para essas exportações, e tem esses escritórios minúsculos aí de quem saiu da faculdade e já está buscando conhecer. O conhecimento é fundamental, você não vai conseguir ir para frente sem antes ralar e conhecer bastante, e na logística é curioso porque eu acho que a logística, querendo ou não, eu acho que é natural da logística a meritocracia. É raro eu ver alguém se dar bem sem merecimento. A pessoa rala e quando ela chega lá, ela conhece tudo, não porque ninguém conhece tudo na logística, mas ela conhece muito. Então, isso eu acho legal da logística. A meritocracia ela é aplicada naturalmente. Quando eu montei o canal Comex Fácil, a ideia veio num sábado. Eu nunca me esqueço disso. E eu falei, por que não simplificar as coisas para as pessoas que querem aprender? É engraçado, eu converso com muita gente, eu tenho o Instagram do Como é que se faz, e muita gente acha que eu sou uma equipe. Não, como é que se faz? Sou eu apenas, eu edito vídeo, eu faço a promoção de vídeo. E aí é que tá, onde eu queria chegar? Eu como empresa, digamos assim, as pessoas acham que são equipes gigantes. Então você falou do despachante aduaneiro, que é o despachante e o conferente. A gama de coisa que ele tem na mão é tão grande, mas são 2, 6 pessoas no máximo, uma pessoa do financeiro cuidando. Então, essa visão que a gente tem de, nossa, é uma equipe trabalhando para isso, ou é uma equipe que está fazendo isso, nem sempre. Eu sempre trabalhei em empresas que eu falo que eram de grande porte, porque os aportes que faziam, as importações que faziam, as exportações que faziam eram gigantes,
E era, às vezes, eu e um assistente cuidando da importação toda, cuidando da exportação inteira. Então, é muito aquela visão do tipo, nossa, é uma empresa gigantesca, muita gente trabalhando, fazendo a mesma. Às vezes não, às vezes é uma, duas, seis pessoas. Então tem muito dessa visão, né? Nós brasileiros, nós temos essa ideia de, tá bom, vou trabalhar um certo tempo nessa empresa média, grande, enfim, mas vou montar a minha daqui 10 anos, daqui 20 anos eu vou para frente e vamos nessa, vamos tocar. Se eu quebrar, tá bom, volto lá para a empresa antiga. Se eu não quebrar, beleza, venham comigo. Então a gente tem muito dessa visão, vamos para frente. O brasileiro ele é muito criativo, a gente é muito é, acha soluções fáceis, né? Então tem muito disso também, né, Carol? É o nosso DNA isso, né? Não é aquela questão que eu falo, né? Não é o alemãozão parado que trabalha das 8 da manhã, sei lá, 8 da noite, acaba o trabalho dele e ele faz isso costumeiramente todos os dias e vai, é uma rotina. Não, quem trabalha com Comex não tem rotina. Isso para mim é maravilhoso, eu acho, né? De fato, não deixa a monotonia chegar, né? Carol, até para a gente meio que finalizando já, um conselho que você dá para essa garotada que está vindo com força, que tem internet do lado e que na nossa época era um pouco mais difícil, que tem a solução na mão. Um conselho que você dá para essa garotada que está vindo, o que você fala para eles? Ó, vai devagar ou vem com tudo? O que você fala para eles? Não, vem com tudo, com certeza. A gente não tem tempo a perder em nenhum aspecto. Vem com tudo. Eu acho que é o senso de responsabilidade. Quando você trabalha nessa divisão, na logística, no Comex, você vai se deparar com uma responsabilidade muito grande de contratos milionários. Então, você comentou, às vezes tem um despachante, é uma salinha ali minúscula, e você tem um despachante, um conferente. E na mão dele estão informações fiscais da empresa, estão informações confidenciais de um contrato fechado. Na mão dele está uma carga que, se não chegar no tempo devido, pode render uma multa muito alta para os envolvidos. Então, a minha sugestão e o meu conselho é: vem mesmo, tem muita coisa para ser feita. Se tem uma área, eu acredito que todas as áreas têm sempre espaço aí para melhoria, mas o Comex, sobretudo no Brasil, ele acabou de começar, vamos dizer assim, né? A gente tem poucas décadas, se eu não estiver errada, a gente tem aí 3 décadas de comércio internacional aberto. Claro, isso sempre existiu, mas há 3 décadas que a gente começou a entrar nisso e começou a entender que era fundamental para a gente se manter no desenho do mapa, se manter importando, exportando, e aos trancos e barrancos, né, como a gente sempre foi acostumado a fazer, trabalhar. Então, o meu conselho é: vem, se você já está estudando isso, alguma razão tem, você entrou, não é por acaso, você vai gostar. A não existência da rotina, como você comentou, também é fundamental. Mas que o negócio seja o mesmo, que é fazer o globo girar, nenhum dia é igual ao outro, cada dia é um desafio diferente, é uma carga diferente para você movimentar, é um frio na barriga dependendo da responsabilidade de um projeto, o cliente te entregar. Eu fico bem realizada quando o cliente entrega um projeto, é muito legal, porque é literalmente ele entregar na tua mão o sucesso do negócio dele, né? Às vezes é um projeto que vai significar, se bem sucedido, o fechamento de um contrato valioso para essa empresa. Então, responsabilidade. Lembre-se que você está fazendo a movimentação de uma carga que significa muito para a empresa. E a responsabilidade, de novo, em relação às informações. São informações altamente confidenciais e que podem arruinar o negócio. Eu sempre falo que hoje em dia a informação é muito mais cara do que a própria mercadoria. E às vezes uma informação errada, passada errado, escrita errada, gente, você pode ferrar o contrato. Simplesmente você ferra o contrato. Acho que é mais ou menos essa ideia. E me fala, qual o seu projeto de vida, além de, obviamente, colocar ferrovia aqui no Brasil? O você fala, meu Deus, isso eu vou bem para a pergunta de RHs da vida. Ah, como você se vê daqui 10 anos? Né? Eu acho essa a pior pergunta do universo, mas
é interessante ver o que a pessoa pensa daqui, sei lá, um tempo. Ah, Thiago, sei lá, vou abrir minha lojinha, sei lá, no shopping. Eu já vi cada um que já me falou, não, eu gosto dessa área, mas vou mudar, não sei o quê. O que você tem de projeto, cara, para você mesmo? Eu venho observando que projetar não quer dizer nada, mas eu passei a concordar com alguns filósofos, eu achava bem clichê, bem superficial, mas eu começo a concordar que o projetar, né, o desenhar o futuro ali a curto, médio ou até longo prazo, é se posicionar, porque se você não se projeta, não se organize, não estabelece metas, você não consegue medir o seu desempenho, você não consegue medir o quanto você evoluiu. Então, eu acabei trocando, alterando a minha visão aí nos últimos anos, de achar isso meio superficial, eu passei a ver realmente como sendo importante, por mais que eu saiba que não significa que eu vá conquistar ou vou estar ali onde eu estou planejando, mas é um norte, vai me permitir me organizar e ver se eu cheguei ou não onde eu queria, e se eu não cheguei, o que deu errado, ou se de repente eu mudei o plano, né? Aproveitei outro vento aí ao velejar. Então, eu tenho buscado planejar mais. Não sei como vai ser, pretendo sair de São Paulo, pretendo em alguns anos ter condições de morar ao menos no interior. Já pensei no litoral, hoje eu não sei. Já pensei em morar fora. Nesse momento, me vejo muito feliz se eu puder conquistar aí um espaço no interior. A gente sabe que com uma boa banda de internet dá para trabalhar e liberar carga do interior. E tenho a pretensão, é uma pretensão muito grande, eu tenho muito para aprender ainda, mas tenho a pretensão de ter o conhecimento suficiente para prestar consultoria logística no futuro. Eu acho que a empresa ou a pessoa que tem a capacidade de pegar o teu projeto, o teu negócio do zero e desenhar um projeto logístico e dizer, olha, Tiago, a tua empresa precisa disso e vai fazer dessa maneira, eu acho muito legal. Eu tenho colegas de profissão extremamente capacitados que têm condição de fazer isso facilmente e eu almejo aí no futuro próximo ter essa capacidade e esse conhecimento de poder desenhar todo o futuro logístico de uma empresa, do início até ela chegar no tamanho e alcançar as proporções que ela deseja. Eu acho que dentro da área de Comex é um topo. É engraçado, né? A gente não foge desse DNA brasileiro de, meu Deus, hoje tá bom, mas amanhã eu quero alguma coisa para mim e fecho o olho. Carol, eu tenho muito a te agradecer por esse papo incrível que a gente teve. É sempre um prazer, nossa, para mim, conversar com pessoas que são capacitadas, gabaritadas e simpáticas, porque não adianta nada o cara ser gabaritado, capacitado e ser um tremendo de um pé no saco, digamos assim. Tem muita gente que é assim. A arrogância sobe a cabeça das pessoas. Então, para mim é um prazer, sabe? Você nem vê a hora passar, isso para mim é espetacular. Pessoal, quero agradecer a Carol. Obrigado de coração. Gente, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, cliquem nos sininhos novos, por gentileza. Vocês não sabem o quanto a tua clicada ou a tua entrada no canal é importante para a gente. Por quê? Não é pelo canal Conx Fácil, por mim, não, mas é pelo conhecimento passado para frente. Quanto mais pessoas a gente atingir com conhecimento, mais o comércio exterior vai ficar mais simples e mais as coisas vão fluir melhor. Então, não é para mim, é para vocês. Né? Esses papos com especialista ou as próprias aulas são para vocês. Então, Carol, obrigado de coração mesmo. Conta comigo para o que for, tá? Independentemente se é carga vindo de Hong Kong, dos Estados Unidos ou qualquer coisa, parceria sempre está aqui e conta sempre comigo, tá bom? Para troca de ideia, para, sei lá, venda de frete ou qualquer coisa do tipo, estou aberto sempre, tá bom? Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço o seu convite, me sinto lisonjeada, que todos os seguidores do canal aí façam bom proveito de todas as informações que a gente puder trazer. A gente está sempre aprendendo, é constante aprendizado, mas fico muito grata. Obrigada. Prazer é todo meu. E, nossa, quando quiser falar, Thiago, vamos, sei lá, tomar uma ideia, estamos abertos. O canal é de vocês, o canal é dos convidados. Eu estou aqui apenas como mero apresentador.
Não sou um Silvio Santos, mas sou um mero apresentador. É isso aí. Obrigadão, Carol. Boa noite. E, gente, curtam esse vídeo, por favor. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam a gente. Obrigadão de coração mesmo, Carol. É isso aí. Boa noite, gente. Tchau, Carol. Obrigado.